Dá para a gente ler todos juntos? Vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale aos nossos corações, ó Deus, com a explicação da Tua palavra. Nós te louvamos pela oportunidade de podermos ler a Bíblia aqui nesta hora, como igreja do Senhor. Ó Deus, nos abençoe nesse tempo de ouvir a Tua palavra e fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. A importância de se ter fé. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre esse assunto muito importante para o cristão, fé. Mais ainda, é um assunto importante também para aquele que ainda não é cristão. Então, se você, porventura, é alguém que não recebeu Jesus no seu coração, ou é daqueles que não tem fé em nada, e aqui, já digo de antemão, é muito difícil você não ter fé em nada. Mas se você é desses que ainda não recebeu Jesus, esse assunto é muito importante para você. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a Bíblia, ela fala muito sobre fé e em muitos aspectos da vida de todo ser humano e também da vida cristã como um todo. Por exemplo, se você olha apenas para o Novo Testamento e você vê o termo fé sendo aplicado em todo o Novo Testamento, você percebe algumas coisas interessantes. Deixa eu dar um panorama para os irmãos da fé em todo o Novo Testamento, ou quase todo. Por exemplo, nos primeiros 3 evangelhos, você vê a fé que ela está ligada de forma bem frequente à cura de doença de várias pessoas. E depois a salvação dessas pessoas através dessa cura por meio da fé. Quando você vai para o Evangelho de João, você vê que a fé aparece como algo imprescindível para a vida do ser humano, principalmente para a vida do cristão. A fé, nas palavras de João, ela é algo primordial. Ela vem em primeiro lugar. Ela está mais elevada do que qualquer outra coisa. Quando você vai também para o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que a fé, ela é tratada como motivo para o avanço do Evangelho. Os apóstolos saem a pregar, os apóstolos saem a proclamar a palavra de Deus, e eles estão chamando as pessoas à fé. E você percebe cada vez mais a igreja crescendo, a igreja sendo expandida, porque a fé tem sido proclamada, as pessoas têm sido convidadas a participarem ou a receberem a fé dada por Deus. E a fé, então, no livro de Atos serve como expansão missionária ou expansão da igreja como um todo. Para Paulo, a fé, ela já é mostrada como algo mais prático. Ela é mostrada através da vida cristã daquele que professa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, para Paulo, são as nossas atitudes como crentes, que mostram se nós temos ou não fé em Deus, mostram se a gente tem ou não fé em Jesus Cristo. Nesse caso, depois do cristianismo, através do cristianismo, o homem, pela fé, ele não tem apenas aquilo que ele deve fazer como crente, mas como você viu aqui, Paulo falando aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, a fé, ela é gerada no crente também para dar poder para que o crente possa cumprir aquilo que ele deve cumprir, para que ele possa viver a sua vida cristã como está escrito na palavra de Deus. Se você vai para Hebreus, o texto que nós estamos considerando nessa noite, a compreensão de fé, irmãos, é a compreensão de que a fé sempre foi um distintivo do povo de Deus. Ou seja, a diferença entre o povo de Deus e os demais povos, como os irmãos têm aprendido aqui na série sobre igreja, à luz do autor da carta aos Hebreus, é a fé. Ou seja, o que mostra se você faz parte do povo de Deus é se você tem fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, se você tem fé em Jesus Cristo. Para Tiago, a fé é algo também prático, assim como é para o apóstolo Paulo. Para Tiago, a fé é algo até visível.
E ele em algum momento da sua carta vai dizer, tá, então me mostra a sua fé. Muitas vezes a gente tem fé apenas, ou tratamos a fé apenas no campo imaginário, não é verdade? Mas vem Tiago e diz, tá bom, você diz ter fé, ok, me mostra a sua fé então. Mostrando assim que para Tiago a fé é algo que, em alguma medida, dá para a gente até mesmo ver. Talvez pegar, tocar. Ou seja, se temos fé ou se não temos fé, se somos salvos ou se não somos salvos, para Tiago, é se nós de fato e de verdade agimos de acordo com todo o desígnio de Deus, de acordo com toda a palavra de Deus. Então, a gente percebe a fé sendo tratada na palavra de Deus, e aqui eu só trouxe o Novo Testamento, das mais variadas formas na vida do crente e também na vida das pessoas como um todo, porque fé é uma necessidade para absolutamente todo ser humano. Fé não é algo de crente, fé é importante para todo ser humano. E quando a gente traduz então o termo fé nos mais variados lugares que ele aparece no Novo Testamento e nas mais variadas situações que ele aparece em toda a Bíblia, nós temos os seguintes significados. Olha só o que é fé de acordo com a Bíblia Sagrada: acreditar, crer, dar crédito, confiar, esperar e obedecer. De forma bem simples e direta, isso é fé. Então, em alguns momentos, você vai ler aqui na palavra de Deus, dizendo que o crente ou as pessoas precisam crer, está falando da fé. Precisam confiar, está falando de fé. Precisa obedecer, também está falando de fé. Isso é fé. E esses significados, eles vão mostrar também que a fé é algo, não é algo meramente abstrato, como eu acabei de falar, não é algo tão somente no nosso campo imaginário. Fé é algo mais visível, não está apenas no campo da reflexão. Não é um pensamento positivo, como nós tratamos aqui há alguns domingos atrás. Fé, ela tem a ver com a nossa vida material, com a nossa vida física. Fé tem a ver com o nosso dia a dia. A partir do momento em que você levanta, você já precisa exercer a sua fé. Mais ainda, irmãos, o dormir, o sono, é o maior ato de fé que a gente pode ter ou demonstrar. Sabe por quê? Porque quando você está dormindo, você não tem absolutamente nenhum controle da sua vida. Ou você tem? Ontem a gente conversando e alguém falou de uma pessoa sonâmbula. Quem é sonâmbulo aqui? Levanta a mão. Ninguém? Eu não sou também não. Só para incentivar os sonâmbulos. Ninguém é sonâmbulo? Eu tenho um tio que é sonâmbulo. E se você já teve contato com um sonâmbulo, você vê que ele não tem domínio sobre si mesmo. E aqui nós estamos falando de alguém aparentemente acordado, não é verdade? Alguém com os olhos abertos, mas essa pessoa faz algumas coisas, sai para alguns lugares, e ela depois que acorda de fato, ela não lembra daquilo. Agora imagine você que não é sonâmbulo, que dorme feito um bebê. Quem aqui dorme a noite inteira? Eu durmo a noite inteira. Que domínio você tem da sua vida? É o momento onde de fato nós estamos totalmente entregues ao Senhor. Porque se você morre dormindo, sequer você fica sabendo que isso aconteceu. É ou não é verdade? Tem um livro que se chama A Teologia do Desperdício, de Russell Shedd. E nesse livro ele vai tratar também um pouco sobre o sono. E tem outro livro que se chama Humildade. Eu esqueci o subtema do livro. Tem um capítulo inteiro apenas sobre o sono. E vai dizer que a gente que não gosta de dormir, como é o meu caso, é até uma falta de humildade para com o próprio Deus. É uma falta de obedecer a um mandamento, a uma ordem direta, quando Deus diz que nós devemos descansar, porque somos limitados. Se Deus, que é Deus, descansou,
eu e você não vamos descansar. Por quê? Não é verdade? E quando nós estamos dormindo, esse é um dos maiores atos de fé que nós podemos mostrar, ou mostramos sem a mínima intenção de mostrar. Mas é um fato, é uma verdade, porque nesse momento nós não temos nenhum controle sobre as nossas vidas. Nossa vida está 100% entregue nas mãos de Deus e só. E só. Então, hoje eu quero olhar para esse texto de Hebreus e também para outros textos da palavra de Deus, e nós vamos ver o porquê eu e você, nós precisamos ter fé em Deus. Por que é importante você ter fé, exercer a sua fé, ou para você que não tem, buscar ter fé? Primeira coisa é porque a fé, ela nos aproxima de Deus. Por isso que é importante a gente ter fé. Abra sua Bíblia ou ande mais um pouco aí no capítulo 11, no verso 6 de Hebreus. Hebreus 11, eu acompanho na tela também. 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Irmãos, quando a gente fala de proximidade de Deus, a gente precisa voltar um pouco atrás e dizer que eu e você, todos nós, fomos afastados de Deus por causa do nosso pecado. É por isso que a fé, ela é algo imprescindível para todo e qualquer ser humano. O não crente, sobretudo, porque ainda é uma pessoa totalmente afastada de Deus. Todo homem sem Deus, ele está nesse exato momento separado de Deus. E quanto a nós, os cristãos, nós também éramos, essa era a nossa condição antes de a fé ter sido gerada no nosso coração pelo próprio Deus. A nossa condição era de afastado, de pessoas distantes do Senhor. Irmãos, quando a gente olha à nossa volta, e a gente pensa nisso, que a fé é aquilo que Deus usa para nos aproximar de Deus, uma vez que todo ser humano sem Deus está afastado dele, a gente começa a lembrar quantas pessoas já morreram sem fé em Deus. Quantas pessoas já partiram desse mundo sem fé em Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Por isso morreram afastadas do Senhor, morreram totalmente separadas de Deus. Irmãos, que tristeza é morrer assim. Morrer longe do Senhor, morrer afastado do Senhor. E nós vamos ver por quê no último ponto dessa mensagem. Porque, como disse alguém, nós podemos até viver sem Cristo, e a gente não pode. Mas por que a gente não pode morrer sem Cristo? Uma coisa que devemos saber, irmãos, e sempre nos lembrar, é que nunca foi o desejo, ou até mesmo o propósito de Deus, permanecer separado ou distante do ser humano. Nunca foi. Muito menos que o homem permanecesse distante de Deus. Esse nunca foi o desejo de Deus. O desejo de Deus sempre foi, depois do pecado, criar proximidade, trazer o ser humano para perto de Deus. Esse é o desejo de Deus para aqueles que estão afastados de Deus nesse exato momento, porque lhes falta a fé. Deus, Ele nos ama, irmãos, e por causa desse amor, Ele fez o que Ele tinha que fazer para trazer essa proximidade. Deus, Ele, com a morte do seu Filho na cruz, Ele apagou o pecado daqueles que a fé fosse gerada no coração. E esse sacrifício, essa morte do seu próprio Filho, é aquilo que foi usado para gerar fé no meu e no seu coração. Nós que vivemos em uma igreja ou em uma vida neotestamentária, aqueles que morreram no Antigo Testamento ou antes da vinda, morte e ressurreição de Cristo, eles estavam firmados também em Cristo, mas debaixo da promessa que Ele viria. Eu e você que nascemos depois da vinda, morte e ressurreição de Cristo, nós estamos firmados
não mais na promessa, mas na certeza de que Ele veio, e na promessa, sim, de que Ele voltará para nos buscar. Essa é a promessa que está sobre mim e sobre você. Mas, irmãos, o que gera isso? Essa fé, o amor de Deus por todas as pessoas. Olha só o que diz 1 João 4, verso 10. É nisto que consiste o amor. Em que, João? Ele responde: não em que tenhamos amado a Deus. O homem natural não pode amar o Senhor, mas em que Ele fez o quê? Nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para quê, irmãos? Perdão dos nossos pecados. Irmãos, muitos acham que as boas obras aproximam de Deus. Muitos acham que sacrifícios é aquilo que aproxima as pessoas de Deus. Muitos acham que santos, imagens, outros deuses aproximam as pessoas de Deus. Mas, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia é muito clara. A única coisa que aproxima o ser humano de Deus é crer no amor de Deus, na pessoa de Jesus, morta e ressurreta da cruz do Calvário. É o amor de Deus que gera fé em nós e gera toda essa proximidade, porque Jesus foi entregue para gerar fé no meu e no seu coração. E essa fé, ela vai nos ajudar, como vamos ver agora, a vencer muitas coisas. O mundo, a vencer a nossa carne pecaminosa e a vencer também os ataques de Satanás contra a igreja, contra mim e contra você. Mas o sacrifício necessário para que fosse gerado essa proximidade, ele já foi feito. Eu e você, nós não precisamos mais fazer sacrifícios como muitos acreditam ainda hoje. Como disse aqui pela manhã, o dilema de um jovem que não acredita mais como a sua família inteira acredita, que precisa guardar algumas festas, alguns dias, para que isso possa gerar proximidade, ligação entre a pessoa e Deus. Não. Todo o sacrifício já foi cumprido por Jesus na cruz do Calvário. E a fé nesse sacrifício de Jesus é o que nos aproxima de Deus. Por isso é importante você ter fé, para que você possa se aproximar de Deus. Amém, irmãos? Em segundo lugar, a fé traz vitória sobre o mundo, sobre a carne e também sobre Satanás. 1 João capítulo 5, verso 4, vai mostrar que a fé, ela gera vitória ou traz vitória sobre o mundo. Todo crente em Jesus, todos aqueles que nascem de Deus pelo Espírito Santo, exercem vitória sobre o mundo. E esta vitória sobre o mundo, diz o apóstolo João, ela é obtida através ou pela fé. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque todo que é nascido de Deus, ele faz o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Irmãos, isso significa que os crentes verdadeiros, os cristãos genuínos, a igreja de Jesus, aquela que foi edificada por Jesus, ela não é derrotada pela hostilidade desse mundo. O crente que tem fé na sua vida, no Deus vivo e verdadeiro, em Jesus de Nazaré, ele não é derrotado pelas maldades do mundo, pelas mazelas do mundo, pela oposição do mundo, pela provocação do mundo. Irmãos, quantas provocações o crente passa por ser crente, por ter fé em Jesus, por exercer uma vida cristã, uma vida separada do mundo. Quantos ataques a gente sofre. Isso não é novidade, isso é comum. Diz a palavra de Deus que aquele que professa uma fé em Jesus Cristo, ele vai ser perseguido. O mundo, irmãos, nos persegue. Mas é promessa da palavra de Deus que a fé é a vitória que faz a gente vencer os ataques desse mundo, a oposição desse mundo. Os cristãos genuínos, eles não são impelidos ou obrigados a se renderem aos ataques do mundo. Isso é interessante a gente observar nesse texto de João, porque, irmãos, o mundo, ele sempre
ele coloca essas oportunidades diante de nós, de abandonar a nossa fé e viver segundo o curso desse mundo. Mas porque a fé foi gerada no meu e no seu coração, nós não somos obrigados a abandonarem a fé e a viver de acordo com as ordenanças desse mundo. Não. A fé em Cristo Jesus, ela nos aproxima de Deus, e essa proximidade de Deus nos faz nos afastar do mundo cada dia mais, vencendo os ataques do mundo, as provocações que esse mundo tem contra mim e contra você. Também a fé, ela nos capacita a vencer a carne. Olha só para esse texto, Gálatas capítulo 2, o verso 20. Vai dizer algo muito interessante. Gálatas 2:20. Com a fé, tudo que nós fomos, tudo que nós pensávamos, a forma como vivíamos, tudo isso foi abandonado. Tudo isso foi deixado de lado por causa da fé. Olha só o que disse Paulo à igreja na Galácia. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só, irmãos. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo aqui? A fé que foi gerada no coração, na vida dele, pelo próprio Deus, fez com que Paulo abandonasse toda a forma de vida que ele vivia no passado. Tudo que Paulo era antes da fé em Cristo ficou para trás. Olha só o que ficou para trás, é só você ler as cartas de Paulo, você vai ver tudo isso. Toda a vanglória que ele tinha. O Maico falou sobre isso aqui um dia pregando. Todo o seu orgulho, todas as suas metas pecaminosas, todos os seus desejos vaidosos, tudo isso morreu depois que a fé foi gerada na vida de Paulo. Diz Paulo que a vida que ele agora vive porque Cristo habita nele. É uma vida gerada pela fé. Paulo agora confia a sua vida a Cristo Jesus pela fé. E ele vai repetir a Abacuque, o justo viverá pela fé. Todo dia, como nós vimos aqui já, o crente, o justo é sustentado pela fé em Cristo Jesus. Não são mais as suas vontades, as vontades da carne de Paulo. Não é mais a carne pecaminosa de Paulo que guia ele diariamente. Não, irmãos, o que guia Paulo e o que deve guiar a mim e a você hoje é a nossa vida vivida através da fé em Deus. E essa fé nos ajuda a vencermos o nosso pecado, a abandonarmos o nosso pecado. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado, mais longe de uma vida pecaminosa, mais longe dos desejos da carne. Era assim que Paulo vivia, não por causa dele mesmo, mas por causa da fé que foi gerada por Deus. Também a fé em Deus é o nosso maior escudo contra as armas inflamadas de Satanás. Olha só o que diz esse texto importante da palavra de Deus, Efésios 6, o verso 16. Diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só o que a fé faz comigo e com você. Nos faz vencer todos os ataques de Satanás contra nós. Paulo aqui, irmãos, nesse texto, ele está dizendo que não há nenhum escudo melhor, mais resistente, maior contra os ataques malignos do que a fé em Deus. Se você for estudar esse texto, o contexto ou o exemplo que Paulo está usando aqui é um escudo romano. E ele vai tratar a figura, ou vai trazer como era um escudo romano. Ele era feito de madeira e envolto de pele. Eram atacados flechas com fogo. E aquele escudo romano, que era algo muito resistente,
não era capaz de suportar um ataque com flecha com fogo. Porque o fogo ia pegar na pele, no couro, e ia passar para a madeira, e aquele escudo poderia queimar. Mas naquele tempo era o que o Império Romano tinha de mais resistente contra um ataque inimigo. Vem Paulo e diz o quê? Sobre a fé como escudo, que a fé, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as flechas, ou os dardos inflamados com fogo do nosso inimigo, que é Satanás. Irmãos, vejam só, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Deus sempre foi o escudo do seu povo. Deus sempre foi a grande arma. Deus sempre foi a grande defesa do seu povo. Olha só o que diz Gênesis capítulo 15, o verso 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei grande recompensa. Olha só o salmista no Salmo 144, verso 1 e 2, o que ele diz também: bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Olha o verso 2, ele, o Senhor, é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio, meu libertador, meu o que, irmãos? Meu escudo, aquele em quem confio, em quem deposito a minha fé, em quem acredito, em quem me submete o meu povo. Irmãos, a gente precisa saber de uma coisa: esse mundo, ele não está de brincadeira conosco, não está. Irmãos, a nossa carne pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa, ela não está adormecida, ela não está tirando um cochilo dentro de nós, não está. Irmão, Satanás, ele ainda está o tempo inteiro nos rodeando, procurando uma brecha para entrar na nossa vida e acabar com a nossa vida. Isso nós, os crentes, precisamos entender de forma muito clara. Esse mundo não brinca com você. A sua carne pecaminosa está a todo um tempo inflamando dentro de você para que você peque contra o Senhor. Satanás está sempre montando as suas armadilhas aqui e ali para fazer você cair em tentação, cair no pecado e se afastar do Senhor. Mas, irmãos, somente a fé em Deus, somente a fé em Jesus Cristo, nós podemos e iremos vencer tudo isso no nome de Jesus. Iremos vencer o mundo, a carne e o poder de Satanás contra nós. Também a fé nos traz vida eterna. Por que é importante ter fé? Porque ela nos aproxima de Deus, nos afasta do mundo, do pecado e de Satanás, e gera ou nos traz a vida eterna. E eu chamo a sua atenção para esse ponto. Olha só o que diz João 3,16, poderíamos citar de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que Deus deu o seu Filho unigênito? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Marcos 16, o verso 16, olha só o que diz a palavra de Deus: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Irmãos, se a gente fizer uma pesquisa por conta própria, eu acredito que a gente vai chegar em um determinado resultado. Por exemplo, se você pegar 10 pessoas, colocá-las diante de você e fazer essa pergunta aqui: você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Eu acredito que, jogando por baixo, 8 das 10 vão querer ir para o céu. Será que a gente chega nesse resultado? Vamos lá.
pegue essas 10 pessoas e apresente o céu para essas 10 pessoas. Aí depois você apresenta o inferno. Eu acho que a gente é capaz de chegar nesse número. Para não dizer que todas gostariam de ir para o céu. Porque o céu, quando você apresenta, é algo que só tem coisas boas. E o inferno, quando você apresenta, é algo que só tem coisas ruins. Ninguém quer coisas ruins para a sua vida. Muito menos quando você apresentar e mostrar que isso vai ser de forma eterna. Ninguém vai querer isso para a sua vida. Irmãos, o grande problema que muitos que querem ir para o céu enfrentam é o problema da incredulidade. Querem ir para o céu, mas não querem crer em Deus. Não querem crer em Jesus como o Senhor da vida e o Salvador da alma. Esse é o grande problema. E é comum você achar pessoas que até querem Jesus como Salvador. Querem um Salvador, querem alguém para salvarem as suas vidas da condenação eterna, mas não querem Jesus como o Senhor da vida. E deixa eu dizer uma coisa para você que quer isso dessa forma, esse pacote ele deve vir completo. Nós temos o Senhor como Salvador, amém? Mas também temos o Senhor como o Senhor da nossa vida. Aquele quem dirige, aquele quem domina, aquele quem reina sobre as nossas vidas, como nós aprendemos aqui no Salmo de número 2, Jesus Cristo como o Senhor, o governante da nossa vida. Esse pacote vem completo, mas irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, ela é muito clara. Quem crê, quem tem fé em Deus, em Jesus Cristo, será salvo. Quem não tem, será condenado. Agora, a gente precisa fazer uma observação muito importante para a gente estabelecer algo muito sério, que é falar sobre eternidade. Pregando aqui várias vezes, eu disse para os irmãos assim, a realidade da eternidade não depende da sua crença nisso. Quem se lembra dessa palavra aqui? Pastor, não creio na eternidade. Ok, a existência disso não depende dessa sua crença. Agora, para onde você vai na eternidade, aí sim depende do que você crê. E hoje eu quero mostrar isso para você na palavra de Deus. Muitos não acreditam na eternidade. Muitos não acreditam numa vida após esta vida, ou em uma morte eterna depois dessa vida. Muitos não acreditam nisso. Muitos olham para esse assunto e dizem, isso é conversa de crente, isso é conversa fiada, depois deste mundo não há mais nada a se viver, por assim dizer. Isso é um engano pensar assim. Muitos acham uma perca de tempo, falar, refletir, pensar sobre a eternidade. Mas olha só, quando a gente fala de eternidade, irmãos, necessariamente nós não estamos apenas falando do céu. Nós estamos também falando do inferno. Porque um local, desculpe a redundância, é um lugar onde você vai passar a eternidade. Isso é eternidade. E esse local, ele pode gerar, ou você pode passar nele, vivendo eternamente ou sofrendo a morte eterna. Isso é eternidade, de forma propriamente dita. Agora, quando o assunto é eternidade, a Bíblia, irmãos, ela fala tanto dessa vida eterna, quanto da condenação eterna. Vamos lá? Romanos capítulo 6, o verso 23, um texto muito conhecido. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 João capítulo 5, verso 11 e o verso 12. E o testemunho é este, ou a verdade é essa, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? No seu Filho.
Quem tem o Filho tem o quê, irmãos? Tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem. Se não tem a vida, tem o quê? A morte. Simples assim. Estas coisas escrevi a vocês, os que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. De forma muito clara, poderíamos considerar outros textos. A Bíblia diz que existem aqueles que vão herdar a vida eterna, vão morar no céu, e vão se alegrar com Deus eternamente, e tudo isso é pela fé, ou através da fé. Mas olhe só a Bíblia também falando da morte eterna, da condenação eterna, para aqueles que não têm fé em Deus. Mateus, o capítulo 25, verso 41, uma palavra pesada do próprio Jesus Cristo: aqueles que não têm fé. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. O que o rei Jesus dirá? Afastem-se de mim, malditos. Para onde, irmãos? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apocalipse 20, o verso 10. João vai dizer: o diabo, os que tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Morte eterna, condenação eterna. Agora, prestem atenção todos vocês, os que têm fé e os que não têm fé. Mateus 25, verso 46. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para onde, irmãos? Para a vida eterna. Os justos são aqueles que creram. Justos são aqueles que depositaram, confiaram as suas vidas a Deus, a Jesus de Nazaré. Estes, a Bíblia diz, irão para a vida eterna. Por que a fé é importante, irmãos? Para que possa nos trazer a vida eterna. Vejam, isso precisa entrar também na nossa mente de uma vez por todas. Existe um lugar onde você vai passar a eternidade. E você pode passar vivendo ou sofrendo num lago de enxofre. Morte eterna. O único jeito, irmãos, de ir para o céu, o único jeito de habitar com Deus, de morar com Deus, e isso de forma eterna, é através da fé em Cristo Jesus. Se você tem alguma dúvida que fé é algo importante para o ser humano, não tenha a partir de hoje. Porque é através da fé que você vai herdar a vida eterna ou não. Ou não. Então, eu não sei se você é daqueles que acham a fé uma bobagem. Ah, não, é algo somente no campo da imaginação. Não tem nada a ver com uma vida prática. Ou também não tem nada a ver com uma vida após esta vida terrena. Mas o que eu sei é que a Bíblia, ela te convida a buscar essa fé, a exercer essa fé. Por quê? Porque a palavra de Deus trata com muita seriedade essa questão. Fé na vida do ser humano. E eu e você, nós também precisamos considerar isso com muita seriedade. E a Bíblia mostra que é somente através da fé, irmãos, que nós vamos aproximar de Deus, vencer todas as mazelas, os ataques de Satanás e também herdar a vida eterna. Talvez você seja daqueles que acredita, sim, em um mundo espiritual, em algo mais, sabe? Mas não é daqueles que vivem uma espiritualidade verdadeira em Cristo Jesus. O convite dessa noite é para que você passe a viver uma vida
através da fé em Cristo Jesus. Porque o convite da Bíblia Sagrada é este: que você entregue a sua vida aqui nesta terra ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E entregue também nas mãos do Senhor a sua eternidade. Porque esse local existe e nós precisamos tratar isso com muita seriedade. E quando a gente fala de fé, irmãos, olhando para cada um de nós aqui, nós sabemos como está a nossa fé. Ou até mesmo sabemos se a temos ou não. Você sabe se você tem fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida ou não. Você sabe como está a sua fé. Se ela está, digamos assim, forte, porque você está exercendo ela a cada dia. Ou se ela está diminuída, enfraquecida. E isso é possível. Irmãos, a fé naquele que já a possui, ela não pode ser tirada. Nada pode tirar a sua fé. Mas a nossa fé pode ser enfraquecida. Então, se você se encaixa em algum desses casos, pastor, não tenho fé, não creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, você precisa crer. Porque depende dessa crença a sua eternidade. Depende dessa crença a sua eternidade. Ou se você é daqueles que está com a fé enfraquecida, precisa exercer mais a sua fé, eu te convido a fazer uma reflexão. E talvez o resultado dessa reflexão seja uma oração. Talvez seja necessário você pedir a Deus que plante a fé no seu coração. Se você olha para a sua vida e percebe que na sua vida não há fé em Deus, você percebe que há fé em muitas outras coisas, ou você acredita em muitas outras coisas, ou confia em outras coisas, talvez na força do seu próprio braço, talvez na sua inteligência, talvez no seu dinheiro, na sua conta bancária, talvez você confia em outras pessoas, mas você chega à conclusão que você não confia em Deus. A oração para você é simples: Senhor, plante fé no meu coração, assim como o Senhor fez com Paulo. E assim como Paulo, que eu passe a viver uma vida guiada pelo Senhor Jesus. Talvez você precise fazer uma outra oração. Você é daqueles que não tem certeza para onde vai quando você morrer. E sabe qual é o problema da morte? A morte só tem um problema, irmãos. A gente não sabe quando ela vai chegar. É esse a única coisa que você deve se preocupar com a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você com muita tranquilidade. Você não deve se preocupar com que dia que você irá morrer. Não vai dar para saber. Você não deve se preocupar nem como você irá morrer. Também você não vai saber. Agora, o que você deve se preocupar é que você não sabe quando isso vai acontecer. E essa reflexão que a Bíblia te convida a fazer, onde você vai passar a sua eternidade? É ao lado de Deus, vivendo eternamente, ou é condenado eternamente? A oração para você é essa: peça a Deus que gere fé no seu coração, para que você possa herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Não tenho certeza de onde vou passar a eternidade. Senhor, gere fé no meu coração, para que eu possa ter certeza que vou habitar com o Senhor. Mas também, se você está com a sua fé diminuída, irmão, a oração é para que Deus aumente a sua fé, para que haja uma proximidade com o Senhor. Sabe qual foi o problema de Sansão? Sansão não teve essa avaliação. Como está o meu relacionamento com Deus? A que distância eu estou do Senhor? E ele, por confiar na força do seu próprio braço, disse o quê? Certamente eu vou me levantar
e vou vencer os inimigos, porque sempre foi assim. Eu sempre fiz isso, sempre agi dessa forma. Talvez por pensarmos assim, nós estamos distantes do Senhor e sequer nos percebemos, assim como foi com Sansão. E quando a luta veio, quando a tribulação veio, quando a provação veio, como nós cantamos aqui, que somos provados, a nossa fé é provada, Sansão foi destruído, foi sucumbido, porque estava confiando em qualquer outra coisa, menos no Senhor, menos do Senhor. Ele não fazia ideia da distância que ele estava da presença de Deus. Talvez seja o teu caso. Talvez a oração para você nessa noite é: Senhor, eu tenho fé, mas eu estou distante do Senhor. Aumente a minha fé. Olha só o que os apóstolos de Jesus oraram. Olha só a oração da igreja de Jesus. Lucas capítulo 17, o verso 5. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Aumente-nos a fé. Se a nossa fé está enfraquecida, ou se sim, precisamos de mais fé, Senhor, aumente-nos a fé. E que Deus possa ouvir a sua oração. Você que precisa de fé para crer no Filho de Deus como o Senhor da sua vida, que Deus possa ouvir essa oração e te dar essa fé nessa noite, no nome de Jesus. Mas você também que está com a sua fé enfraquecida e faz essa oração, assim como os discípulos fizeram, que Deus possa também ouvir a sua oração no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé.